Oi, gente, bom dia, como que vocês estão? Hoje nós vamos estar falando sobre reinos africanos. Primeiramente, a gente já sabe que a África é o berço da civilização, onde tudo começou. A gente também sabe que na África existia e existe até hoje uma forma de passar as suas informações pela oralidade. Então, a fonte mais utilizada nos reinos africanos era a fonte oral, certo? Então, vai haver uma certa dificuldade, né? Por isso que muitos historiadores vão chamar de séculos obscuros, porque nesses séculos obscuros, as informações, elas eram passadas pela oralidade, né? Através da fala. Um outro ponto também muito importante aqui. Percebam, a gente vai estar ali numa fase, né? No momento paleolítico, né? Que as pessoas viviam da caça e da coleta, né? Eles eram nômades. E vai haver uma transição para a Revolução Neolítica, onde as pessoas agora, elas vai ter o sedentarismo. O exemplo disso vai ser no Egito, né? O Egito, as pessoas, elas vão começar a se concentrar ali perto do Rio Nilo. Elas vão começar a entender quando que o Rio Nilo, ele vai ter uma cheia, e a partir disso eles começam a se concentrar ali. Um outro ponto também muito importante é que hoje nós vamos estar falando sobre 3 reinos africanos, mas não existia só esses 3 reinos que foram muito ricos, né? Existiam outros reinos também na África muito importantes, né? A África, a gente estuda muito a África a partir do momento da escravidão, né? Da parte ruim, mas existia muitos povos que eram ricos, né? O exemplo disso é o Egito, que a gente já falou sobre ele, que foi uma das civilizações mais ricas que tivemos, mas existiram outros povos. Hoje a gente vai estar falando sobre 3. Nok, o reino de Kush e o reino de Meroé. O reino Nok, ele existiu ali no período de 500 anos a 200 anos antes de Cristo, certo? Os objetos que os arqueólogos, né, foram descobrindo foram objetos que na sua maioria, né, eram estatuetas de terracota. Eles eram encontrados após escavações ao norte da Nigéria. Só que eles também não trabalhavam só com essa parte de estatuetas de terracota, né? Eles também vão trabalhar com a metalurgia, né? Com os ferros. E quando os arqueólogos começam a observar esses objetos, ele percebe que os objetos eles eram diversos. Logo, subentende-se, né, que no reino Nok existia variações de povos, certo? Então, quando se falar de reino Nok, apesar de ter poucas informações sobre o reino Nok, a gente já sabe que existia a metalurgia, eles já trabalhavam com ferro, eles também trabalhavam com estatuetas de terracota, certo? O outro reino vai ser o reino de Kush. O reino de Kush existia ali aproximadamente 2.000 a 350 anos antes de Cristo, certo? Tinha a capital chamada Napata. Eles trabalhavam com a agricultura, era um reino muito rico, tanto que eles possuíam minas de ouros e as terras cultiváveis, e eles vendiam ouro, marfim, incenso, ébano, óleos, penas de avestruz. Então era um reino muito rico. O reino de Kush, né, inclusive é também conhecido como a antiga Núbia, certo? E o outro reino, que é o último reino, é o reino Meroé. Assim que o reino de Kush, né, ele é derrotado, vai haver uma transição da capital Napata para a capital Meroé, certo? Então, os povos que vão viver no reino Meroé são os povos que saíram do reino de Kush para o reino Meroé, certo? O reino Meroé, eles vão viver ali, onde a gente conhece também, é conhecido como Etiópia, certo? Foi um reino também muito forte. O reino Meroé tem um ponto muito interessante, porque eles viviam um matriarcado. O que é que significa isso? Existia rainhas negras que eram muito importantes para a sociedade e elas ocupavam cargos importantes na sociedade.
no reino como um todo. Então, assim, elas podiam ter, elas tinham um poder político, certo? E elas também eram soberanas. Então, as mulheres, as rainhas negras no reino Meroé, elas eram tão importantes quanto o homem. Uma outra característica é que eu falei para vocês, né, no início. Os povos africanos, a fonte principal deles vai ser a oralidade. No caso do reino Meroé, eles vão escrever, né, algumas histórias em pedras, em papiros. Papiros, gente, é como se fosse a folha, certo? Só que naquele momento não tinha folha, então existia o papiro, que era uma espécie de pedra. E eles também vão escrever nas paredes dos templos. Uma outra questão é que eles vão desenvolver também um alfabeto com 23 sinais. Só que, até hoje, os historiadores, né, não conseguiram decifrar ao certo o que significava esses 23 sinais. E o reino de Meroé, ele vai ser derrotado lá por volta de 350 anos antes de Cristo, quando ele foi invadido por outro império, que era o Império Axum, certo? E aí o reino de Meroé, ele vai desmoronar. Se vocês observarem, há poucas coisas, né, sobre os reinos africanos. A gente sabe muito mais sobre o reino do Egito do que dos outros reinos. Mas saibam que não é porque a gente tem pouco no livro didático que a África, né, significa só a parte da escravidão. Então, já fiquem sabendo disso. Quando a gente falar de África, a gente também vai lembrar que existiam reinos muito poderosos vivendo ali, certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, eu estou à disposição e até mais.